Olá, gente querida, tudo bem com vocês? Graça e paz, shalom. Nós estamos aqui para falar das maravilhas que o Senhor tem feito nas nossas vidas, através da oração e nesse programa, nesse projeto que é o Desperta Débora, que é um projeto, um programa, um ministério que nos ajuda como mães, a partir da oração, interceder na vida dos nossos filhos e ver a diferença na vida deles através da oração, através da nossa entrega como mães, seja mãe biológica, seja mãe adotiva, seja mãe espiritual, a entrega que nós estamos fazendo dos nossos filhos aos pés do Senhor através da oração. E nós estamos aqui hoje com uma pessoa muito querida, muito alegre, uma mulher forte, uma mulher virtuosa e que vai conversar um pouco com a gente sobre o que tem sido o Desperta Débora na vida dela. Como é que chegou esse ministério na vida dela, como é que ela estava, como os filhos estavam e até hoje o que ele tem feito, né, a partir dessa entrega que tem feito aos pés do Senhor. Quero agradecer essa mulher muito elegante, muito alegre, como eu já disse. Muito obrigada, Maria Helena, por você estar aqui conosco. Ela não mora mais em Guarantã do Norte, mas ela veio para fazer uma visita. E assim, o Espírito Santo, ele nos move, né? E disse assim, Silvânia, aproveita a Maria Helena para falar desse momento tão precioso na vida das mulheres, que é o momento de orar pela vida dos seus filhos. Né, Maria Helena? Verdade. Olá, Graça e Paz. Então, ela já me apresentou, eu sou a Maria Helena, eu sou uma Débora, tenho muito orgulho de ser uma Débora. Sou muito feliz nesse projeto. Legal, né, gente? Então, Maria, quantos filhos você tem, Maria? Tenho 2 filhos. 2 filhos. Marlon Eduardo, meu bebê, de 22 anos. Ai, meu Deus. E o Jonathan, com 32 anos. Isso, né? E quando foi que o Desperta Débora, quando o Desperta Débora entrou na sua vida, nós estamos aí, já vamos para 5 anos de Desperta Débora na igreja. E você já era evangélica, Maria? Já. Eu vim de outra denominação, mas eu já era dessa igreja, né? Da Batista Comunidade dos Levitas. Ah, já estava? Já estava com você. Estava caminhando com a gente. Sim. E quando o Desperta Débora veio, o que mexeu com você? O que foi de diferente que tratou em você, na sua vida? Assim, tratou muitas coisas, né? A respeito de oração, porque eu sempre fui uma mãe que orei pelos meus filhos, né? Mas eu tinha aquela oração limitada ali, eu orava para os meus filhos e meus sobrinhos, assim. Eu achava assim, cada mãe tem a obrigação de orar pelos seus filhos, né? Cada mãe que cuide dos seus filhos, né? E eu orava para os meus, né? Meus sobrinhos, ali, a parentela, sabe? Ali assim, então, era uma oração limitada, né? Eu aprendi a orar não só para os meus filhos, meus sobrinhos, os bisnetos da minha mãe, eu nem neto tenho. Agora eu aprendi a orar para os amigos dos meus filhos, né? Que assim, é uma coisa que ajuda muito, porque é os amigos deles, né? Para os filhos espirituais, que nem você falou, né? Que antes eu não tinha esse entendimento, que nem eu já falei, cada mãe cuidasse do seu filho, né? Que eu cuidava dos meus. Agora, eu com o Desperta Débora, eu aprendi a aumentar essa oração, expandir ela, sabe? Assim, para os outros filhos, né? Para os filhos das outras mães, ou com outras mães também, que eu converso, que eu falo do Desperta Débora, né? Falo como que a gente ora não só para os nossos filhos, mas para os amigos dos nossos filhos, uma oração mais estendida, né? Até assim, porque a Bíblia diz que Jó foi abençoado quando orava para os seus amigos, né? Então, vamos orar, não só para ter essa bênção, mas para abençoar eles também, né? Tá vendo, gente? É muito importante isso, né? Ter esse entendimento que realmente nós precisamos não só olhar para dentro de nós ou da nossa família, né? Porque, como a Maria Helena diz, talvez hoje
os filhos estejam tenham mais convivência com os próprios amigos, né, Maria Helena? Por ela não morar na cidade, por eles também estarem casados, né? Esse entendimento de orar pelos amigos, pelas esposas, né, Maria Helena? Também. Né, que serão como filhas para você, né? Esqueci essa parte, mas oro para os meus filhos já. Oro para as minhas noras também, porque hoje elas são as minhas filhas, né? É assim eu considero. E eu acredito também que já, para lembrar, Maria Helena, eu acredito que ela já ore também com relação aos netos, né? Que ela falou que ainda não tem, viu, gente? Mas o dia que tivesse era bem-vindo. Né? E já tem essa cobertura de oração também, né, Maria Helena? Verdade. Que é muito importante nós abençoarmos a nossa geração, a nossa descendência, né? É muito importante isso mesmo. Mas, Maria Helena, conta para nós aqui. Você tem algum testemunho diante do Desperta Débora, assim, de algum pedido, alguma oração que você fez específica a partir do Desperta Débora, que você foi respondida, que foi respaldada na sua vida, assim, né, na vida dos teus filhos? Porque quando a gente ora pelos outros, nós também recebemos, né? Também pode ser diante da sua vida, né? Eu tenho sim, o meu filho Jonathan. Conta para nós. Assim, como diz assim, mães de joelhos e filhos de pé, né? Então, como ele morava sozinho em Sinop, e depois que eu conheci o Desperta Débora, a vida dele mudou muito, muito. Ele não era assim um menino da bagunça, mas ele era meio rebeldinho assim, sabe? Comigo, me responder as coisas E eu vi que eu não tinha que só falar com ele, eu tinha que pôr o meu joelho no chão. Ele falava para mim, eu sou uma Débora, eu vou pôr meu joelho no chão, vou orar e meu filho vai ser como tem que ser, não é nem como eu quero e nem como ele quer. Tem que ser como Deus quer, que o meu filho seja. E assim, os livramentos, Deus deu 2 livramentos de morte para o meu filho. E eu creio que foi por eu ser uma Débora e orar para ele e por ele. Um respaldo de oração, né? Lembra que eu ainda até contei uma vez para você de um acidente que ele teve de moto. Ele falou assim, mãe, parece que tinha um vidro ali na minha frente, que a moto não bateu em mim, mas ela bateu numa coisa na minha frente com tanta força, que o cara veio, passou por cima de mim e caiu lá. Eu só virei de lado e caí. E ele falou, mas no que ele bateu? Eu falei, foi no vidro mesmo que o Senhor colocou na sua frente. Porque se ele batesse em você, vocês tinham rolado no meio da pista, o carro que vinha atrás poderia ter atropelado, né? Então eu vejo isso tudo respaldo de oração. Glória a Deus, né? O Senhor, Ele dá livramentos que muitas vezes a gente nem percebe, né? Esse foi um grande livramento que foi perceptível na vida do Jonathan, né? Mas eu creio também que o Senhor deu pequenos livramentos de amizades, de companhias, sim, também, e de situações, né, que poderiam ter levado ele para outro caminho. E hoje ela conta toda feliz, né, que ele está na igreja. Conta para nós. Ele está na igreja em Itaúba e desde criança ele gostou de bateria, né? Agora ele está fazendo aula de bateria. Ele disse que vai aprender a tocar teclado. Ele é muito engajado lá em ajudar em tudo na igreja, assim. Vai ajudar a limpar, vai ajudar a fazer concerto na igreja. A esposa dele ajuda a cuidar das crianças. Então ele está muito apaixonado. E não era, né? Ele não queria saber de igreja quando ele estava lá em Sinop, antes de eu conhecer ele, Desperta Débora. Uma vez em casa eu ouvi uns louvores e ele chegou com um amigo dele e falou assim, agora eu tenho que ficar aqui ouvindo essa coisa aí? Eu falei, isso não se chama coisa, isso se chama louvor ao Senhor, né? E aquele dia foi um dia marcante na minha vida. E eu falei, isso não tá certo. Mas assim, eu já orava, o que eu ia fazer mais? Mas é porque a oração era diferente, né? A gente quando é consagrado uma Débora, as coisas realmente mudam na nossa vida. E hoje a gente pode dizer que ele é um apaixonado na casa do Senhor e ama estar louvando ao Senhor, né? Ela contou que ele está aprendendo. Outro dia mandou uma coisa pequenininha assim, disse que ele tocando violão e cantando. Eu falei, é você mesmo, filho? Ai, meu Deus, quase chorei, achei muito lindo. Que alegria para o coração de uma Débora, né? Isso é muito bom, isso é muito reconfortante para nós. Saber que o Senhor, Ele tem escutado realmente a nossa oração e visto a nossa necessidade,
E aí nos presenteia, né, com essas situações, né, Maria Helena, de que é muito mais do que nós pensamos ou imaginamos para os nossos filhos, né? Imagina chegar e falar, vou ter que ouvir isso. E agora ser uma apaixonada pela música, pelo louvor ao Senhor, né? Estudando ali um instrumento. Por quê? Porque quer agradar ao Senhor, porque ama ao Senhor, né? Isso é fruto realmente de uma oração. Ele também sofreu de acidente com a estrada, um carrinho na estrada, né? Estradinha. Ela capotou, ela só parou de capotar quando uma pedra travou ali no pneu dela, né? E aquele dia eu tinha orado cedo, assim. Foi um dia que cada hora que eu lembrei dele, eu orei. Eu não sabia porquê, mas eu lembrava dele, eu orava, pedia para que Deus guardasse e tal. E ele sofreu esse acidente de tarde, né? Ele falou assim, mãe, eu não morri porque não era o dia, mas eu desmaiei 2 vezes no local do acidente. Falei, não era dia e também porque o Senhor te deu esse livramento, né? Ele tem também muitas histórias de livramento, assim, e todos eles, ele dá testemunho na igreja, ele fala assim, eu sei que algo pior não aconteceu na minha vida, porque a minha mãe é uma mulher de oração, minha mãe tem um joelho no chão. Eita, Glória, isso... Assim, tem o Magno, tem os livramentos do Magno, mas as coisas assim mais profundas são com o Jonathan. Né? O Magno também é um menino bem focado, ele tá meio assim, mas o joelhinho tá no chão. Então, essa parte é Deus. Deus faz a obra, né? Mas é um Deus menino bom, não, faz tudo certinho, trabalha certinho, é um bom filho, é um amor. É um bom filho, um bom marido, é um bom né? filho, é um bom marido, é apaixonado pelo que faz. Nunca foi um menino rebelde, assim, sabe? Nunca foi. Eu dou muita glória a Deus pelos meus filhos, são presente de Deus. Uhum. E com tudo que eu tenho aprendido na igreja, com Desperta Débora e com outras coisas, assim, outros ensinamentos, eu sou uma pessoa feliz, realizada com os filhos que eu tenho. Não, tá bom esses filhos, não precisa ser outros, tem que ser eles e é eles mesmos. Amo os meus filhos, então, tudo na minha vida. Glória a Deus, né? Muito obrigada, Maria Helena. Era isso que a gente queria, que nós queríamos passar para vocês, né? Essa palavra de incentivo, de mulheres que oram, de mulheres que se colocam na brecha pelos filhos, sejam eles os filhos biológicos, adotivos, filhos espirituais. Então você, mulher, que talvez aí tem filhos que são bênção, mas que você ainda não entendeu o propósito da sua vida, com relação a eles, da oração, eu convido você a participar conosco do Desperta Débora. Aqui em Guarantã do Norte, nós temos o Ministério do Desperta Débora na Igreja Batista, Comunidade dos Levitas, né? Apóstolo Januário, Apóstola Luísa, obrigada por essa oportunidade, né? E você que não tem na sua cidade, não tem uma igreja com o Desperta Débora, eu digo para você, procure no site do Desperta Débora Nacional, que você possa buscar a informação de como implantar o Desperta Débora na sua cidade, na sua igreja, e dizer que realmente vale a pena nós nos colocarmos na brecha, né? Débora era uma profetisa, era uma juíza, e que clamou pelos filhos, os filhos de Israel, e que teve tiveram grandes vitórias, né? O inimigo foi vencido, o exército cananeu não teve... Ele não foi vencedor diante da guerra que ela estava à frente. Por quê? Porque ela se posicionou e ela chamou a existência, a presença do Senhor, a vitória do Senhor sobre os filhos de Israel. E eles venceram. Então que você também possa ter na sua vida, né, a presença do Senhor, chamar o Senhor à existência na vida dos seus filhos, para que eles também possam ser vitoriosos. Lembrando que nós temos dificuldade, sim, né? Às vezes dá vontade de dar umas varadinhas, né? Mas a Bíblia fala que essa varada é a varada da Bíblia mesmo, é a palavra, mas que verdadeiramente nós possamos nos debruçar nesse ministério, entender que os nossos filhos, eles são herança do Senhor sobre as nossas vidas, né? E que nós precisamos entregá-los bons, né, em bom estado para o Senhor, porque ninguém quer uma herança que esteja corrompida, e é assim também que o Senhor quer receber
essa herança de volta, que são os nossos filhos, né? Que eles estejam bem, que eles sejam saudáveis, que eles estejam na presença do Senhor. Muito obrigada, um grande abraço no seu coração. Maria Helena, muito obrigada por essa palavra, foi muito edificante. Bom, você quer falar mais alguma coisa? Só quero deixar um recadinho assim, para você que é mãe, seja uma Débora na sua casa, ore pelos seus filhos, pelos amigos dos seus filhos, porque quando você ora para os seus filhos, para os amigos deles, com certeza eles vão estar em boas companhia. Então, seja uma Débora na sua casa, ore pelos seus filhos, só isso. Obrigada, Maria Helena, pela oportunidade. Obrigada, Maria Helena. Daqui a pouquinho ela já está indo para a fazenda, né? Mas vai ficar esse canal já aberto, né? Para que verdadeiramente sempre a gente tenha essa comunicação e lá onde ela estiver também vai falar, creio que vai falar das Déboras. Eu tenho assim, ensinado até algumas amigas na fazenda, orar como uma Débora. Não é só orar quando vai dormir ou quando amanhã. Seja uma Débora, qualquer hora você pode orar para o seu filho, para o seu familiar, né? Não tem que ter hora marcada, né? Não é verdade? Sim, não, né? Temos que orar incessantemente. Achou que há necessidade de orar ali por algo? Ore. Então, isso é ser uma Débora. Né? Isso. Dentro do projeto do Ministério Desperta Débora, 15 minutos. E nós temos ali 50 tópicos de oração. E eu já fiz a experiência. Você não consegue orar os 50 tópicos em apenas 5 minutos. Não. Ainda mais para quem tem 4 filhos, né, Maria Helena? Não é o caso dela, é o meu. Mas amém. Muito obrigada. Deus abençoe a sua vida. E nós vamos orar. Um dos tópicos hoje, nesse nosso programa. E vai ser o primeiro tópico de oração do Desperta Débora, que ele diz assim: oro pela conversão dos nossos filhos, que cada um deles seja alcançado pelo imenso amor do Senhor. Intercedo pela entrega total de suas vidas a Cristo. Que assim seja, que os seus filhos sejam entregues ao Senhor, que eles se convertam ao Senhor e que eles sejam alcançados pelo imenso amor do Senhor sobre a vida deles. Deus abençoe e até mais.